Fala galerinha, Prof. Tabita aqui, mais uma aula com vocês. E na aula de hoje a gente vai continuar falando aí desse interior, né, das nossas unidades celulares ou das nossas unidades morfofisiológicas. E aí, como vocês vão observar, a gente vai gradativamente em cada aula trabalhar algumas das organelas celulares ou organelas citoplasmáticas, tá bom? E nessa aula a gente reservou aqui um grupo delas para a gente estar se familiarizando e falando e contextualizando um pouquinho sobre essa forma das nossas unidades celulares, tá bom? Porque aí a gente, quando fala unidade celular ou célula, a gente tem que lembrar que elas têm diversos tamanhos, elas têm diversas formas, e aí tem os grupos, né? Vegetal, animal, os procariontes e por aí vai. Então vamos lá então? Nossa aula 23.1. E nessa aula nós vamos falar aqui, ó, sobre essa organização do citoplasma celular, perfeito? O tema aqui, citoplasma das células procariontes e eucariontes. Então a gente vai estar sempre comparando uma estrutura e outra, beleza? Então, falando dessa organela citoplasmática, vamos então mencionar aqui, né, ou estudar aqui os ribossomos nesta aula, os peroxissomos, os lisossomos, os vacúolos e o retículo endoplasmático, que a gente sabe que nós temos dois tipos de retículo endoplasmático no interior das nossas células. Eles vão estar em maior quantidade ou menor quantidade, dependendo da célula, do tecido e do órgão que eles estão inseridos, tá bom? Porque cada um tem uma função e essa função pode ficar mais acentuada ou menos acentuada, dependendo desse órgão. Beleza? Então vamos lá, pode abrir para mim, diretor? Falando aí então sobre o citoplasma celular. Aí tem gente que pode lembrar, não, vocês não vão lembrar não, então eu não vou dar esse exemplo. É muito antigo, a prof. Tabita que vai ficar falando sozinho, vocês aí pensando o que é que ela tá falando, né? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de citoplasma, a gente tem que entender que o estudo dessas unidades celulares, ela venha ocorrendo, né, ao longo do tempo. E aí, alguns detalhes são reconhecidos hoje, certo? Que não era, até o momento, compreendido, entendido da forma com que aquilo funcionava. Então, na aula de hoje, a gente vai ver algumas dessas situações, certo? Que é trazido na bibliografia, ou seja, nos livros da literatura educacional, mas que hoje foram descobertas algumas outras funções, outros detalhamentos, perfeito? Então, os primeiros citologistas aqui acreditavam que o interior da célula viva era preenchido por esse fluido homogêneo e viscoso, tá? No qual estava mergulhado o nosso núcleo. Então, a gente está falando das células eucarióticas, certo? Esse fluido recebeu, então, o nome de citoplasma, que do grego kitos significa célula e plasma, tá? Aquilo que dá forma e que modela, né? Então, quando a gente fala de membrana plasmática, é o envoltório, perfeito? E o citoplasma é o que vai delineando, ou seja, vai dando o formato, o contorno, vai dando toda a estrutura. E aí é dentro, ou seja, no interior dessa unidade celular em que nós encontramos esse citoplasma. Perfeito? Então essa parte líquida ou fluida, né, que compõe o citoplasma, ele vai também apresentar bolsas e canais membranosos e organelas ou orgânulos citoplasmáticos. Então, todas as organelas citoplasmáticas ou organelas celulares ou orgânulos citoplasmáticos, de que você está falando, professora? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, as mitocôndrias, os cloroplastos, os lisossomos, tá? Então, todas elas que são organelas membranosas que estão inseridas dentro desse citoplasma, tá? E aí que vão desempenhar, então, funções específicas relacionados ao metabolismo dessa célula eucariótica, tá bom? Só que a gente tem, em algumas literaturas, essas duas distinções aqui. Deixa eu vir para cá para falar com vocês. Olha só. Quando a gente está falando aqui ensino médio, perfeito, ensino médio,
Esses dois termos, citossol e hialoplasma, eles podem ser trabalhados de forma a se referir a essa estrutura do citoplasma, a parte interna do citoplasma. Quando a gente vai mais assim aprofundando um pouquinho o estudo, quando você estiver lá fazendo, por exemplo, um curso de biologia, ciências biológicas, na disciplina lá de biologia molecular, é o mais utilizado a palavra citosol, tá bom? Mas o que a gente entende, compreende que você precisa estar ciente aqui? Ah, professora, eu posso falar citosol e hialoplasma? Tudo bem, tá? Na prova, tudo, mas você tem que ter uma consciência de que quando a gente fala de hialoplasma, é uma parte mais semifluida, é aquela parte mais gelatinosa, tá bom? E é nessa estrutura que vai estar presente aí as organelas e que vai acontecer a maioria das reações metabólicas, tudo bem? Quando a gente fala, como se a gente tivesse retirado, se a gente retirar todas essas organelas e deixar ali só a parte líquida, com as proteínas, sais minerais e tudo, aí a gente está mais referindo ao citosol. Mas, para o nosso entendimento aqui, citosol e hialoplasma tá tudo junto, tudo bem? Então, mas era interessante a gente abordar essas diferenciações aqui em relação ao aprofundamento do estudo. Vamos seguindo, gente. Então, a gente tem aqui essa célula, essa estrutura do citoplasma, e esse citoplasma mais fluido, ou o hialoplasma, você tem aí proteínas, além da água, sais minerais, açúcares, tá bom? E é nele que vão estar ocorrendo essas reações químicas, as reações metabólicas que mantêm essa unidade celular ativa, certo? A gente viu aí, a gente vai ver, né, ao longo das aulas, que existem os processos de metabolismo autotrófico e heterotrófico. Lembram? O autotrófico, processo fotossintético, e o processo heterotrófico, o processo de respiração celular. E aí eles têm organelas específicas que realizam isso, lembra? Só que eles são realizados em etapas, e algumas etapas acontecem no citoplasma, ou hialoplasma, e outros acontecem dentro, no interior dessas organelas celulares, né? O cloroplasto e as mitocôndrias, tudo bem? Que vocês vão ver aqui ao longo das aulas. Pode passar aqui, vamos lá. Então, o citosol, pode abrir, diretor? E quando estiver falando isso. No citosol, ocorre a maioria das reações químicas vitais, e entre elas a fabricação o quê? De moléculas que vão constituir as estruturas celulares. E é também nessa estrutura que muitas substâncias de reserva, tá? Deixa eu vir aqui, cadê o... Pera aí, tá, minha galerinha? Deixa eu ver por que não tá aparecendo aqui. Pronto. O amarelinho. Essas substâncias de reserva... não tá aparecendo aqui, tá, diretor? É substância de reserva das células animais, como as gorduras de glicogênio, que a gente sabe que é uma reserva energética nas células animais, né? Seres humanos armazenam essa forma esse carboidrato na forma de glicogênio, e os vegetais na forma de amido, lembram? Então, eles são reservas energéticas ali presentes no fígado, né? E aí a gente também tem uma distinção dessa região, estudando ou visualizando esse citoplasma, né? A gente tem uma região mais periférica, e essa região mais periférica, ela é mais viscosa, tá? Ela é mais viscosa, tendo a consistência de gelatina mole. E essa região, ela é chamada de ectoplasma. Então, preste atenção. Citoplasma, toda essa região interna aqui da célula, que eu não consigo apontar porque não sei o que está acontecendo aqui sim. Não vai. E aí, essa região todinha, amarelinha que vocês estão vendo aí, ou laranja, né? A parte mais periférica, mais próxima da membrana plasmática, então tem essa diferença e é chamada de ectoplasma, tá bom? E aí a gente tem a parte mais central,
ou seja, mais próximo ao núcleo, próximo ao complexo golgiense, que é chamada de endoplasma, perfeito? E, prof, tá certo que a gente viu durante as aulas que essas estruturas que ficam mergulhadas aí no aloplasma da célula, na célula eucariótica, ela tem essa grande quantidade de organelas, perfeito. Mas como é que fica, então, lá nas células que são menos complexas, ou seja, as células procarióticas, né, nos organismos procariontes? Vamos dar uma olhada? Então, ela também é denominada de hialoplasma, tá? É o espaço no interior da membrana plasmática que é preenchido por uma matéria coloidal e semifluida, onde vão se encontrar substâncias importantes da célula e as organelas vão ficar suspensas, né? O citosol ainda confere a consistência a essa célula. Então, como a gente está falando de uma célula procariótica, ou seja, presente nos organismos procariontes, como a gente viu nas bactérias, nas arcas, cianobactérias, aqui a gente tem um exemplo de uma bactéria. A gente sabe que nessas bactérias existe a membrana plasmática, porque é um ser vivo, tem que ter. Eles também, algumas vão ter parede celular, né, de peptídeo glicano, diferente da vegetal, que é de celulose, certo? O material genético que está ali disperso. Nós vamos ter os plasmídeos que são aqueles DNAs circulares, que participam, por exemplo, do processo de reprodução quando as bactérias fazem a conjugação, né? E também são importantes aí para o processo de divisão, né, celular, enfim. E aí a gente tem os ribossomos, que são essas estruturas, mini estruturas aí presentes, não membranosas, lembrando, que a gente vai falar também nessa aula, vários deles, né, que realizam a síntese de proteínas. E nós vamos ter também os mesossomos. Olha só, os mesossomos, eles estavam ligados na literatura, ligado ao processo de replicação de material genético da bactéria. Ele vai auxiliar no processo de divisão celular. Só que recentemente foi descoberto que, na verdade, esses mesossomos não são uma estrutura natural da estrutura das células procarióticas, tá? Elas são, na verdade, foram descoberto que elas são um artefato, né, criado aí quando em testes, né, em estudos de bactérias antigamente, eles utilizavam para microscopia eletrônica. Então, nessa manipulação, foi gerado essa estrutura que são os mesossomos. Então, isso foi uma descoberta recente, né? Então, não é originariamente da bactéria, tá? Então, as estruturas citoplasmáticas que nós vamos estudar na aula de hoje, né, enfatizar melhor essas unidades, são os ribossomos que nós vamos começar aqui. A gente já viu a relação desses ribossomos quando a gente fala, por exemplo, na síntese de proteína, que ocorre ali na parte do citoplasma da célula e tem a presença do RNA mensageiro, do RNA transportador e do próprio ribossomo, que ele vai fazer a tradução, né, dessas proteínas. Mas eles fazem essa identificação, essa tradução a partir dos códigos, né, de comando do DNA, certo? Que estava presente ali, que foi transcrito e gerou a fita de RNA mensageiro, certo? Então, esses ribossomos, eles são importantíssimos, eles vão estar sempre ligados à síntese de proteína, gente. Deixa eu tentar dar um jeito aqui. Por que esse negócio não está funcionando? Agora parece que vai. Pronto. Então, ele vai estar sempre ligado a essa síntese de proteína, tá certo? Encontram-se livres no citoplasma, como a gente viu lá na célula procariótica, né? E também na célula eucarionte. E vai estar também aderida ao retículo endoplasmático. E, portanto, esse retículo endoplasmático passa a ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? E aqui a gente tem a visualização desses ribossomos, essas bolinhas amarelinhas, presas na membrana ali do retículo endoplasmático, que são essas bolsas achatadinhas bem próximos ao núcleo, que precisa haver essa comunicação entre o núcleo e o retículo endoplasmático rugoso, tudo bem?
E aqui a visualização desses ribossomos dispersos ali no hieloplasma da célula bacteriana, tá? Aqui eles estão destacados em azulzinho. Perfeito, galera? Então vamos seguindo. E qual é a função mais prioritária do ribossomo? Síntese de proteína, perfeito? E aí a gente também tem os peroxissomos. Gente, os peroxissomos, antigamente eles eram confundidos com os lisossomos. Mas a gente tem que deixar bem claro aqui a distinção dos dois, tá? Primeiramente, que as enzimas presentes no lisossomo é um e as presentes no peroxissomo é outra. Então eles vão ter funções distintas. Um está relacionado bem à digestão mesmo, tá? Digestão de substâncias, de determinadas organelas, então ele faz aquela limpeza. Aqui não, a gente tem várias funções, mas dentre elas a mais prioritária aqui, que é através dessas enzimas contidas aqui no peroxissomos, a desintoxicação, tá bom? Olha lá, então os peroxissomos são bolsas membranosas e contêm alguns tipos de enzimas digestivas e a sua semelhança com os lisossomos fez com que fossem confundidos então com eles por pouco tempo, né? Entretanto, hoje se sabe que os peroxissomos diferem dos lisossomos, principalmente quanto ao tipo de enzimas que possuem. Esses peroxissomos, além de conterem enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, então eles fazem essa degradação de gordura, né? E também de aminoácidos, tá certo? Tem grande quantidade da enzima catalase, e essa que tem toda uma diferenciação para a ação dessa organela, tá? O que essa catalase vai fazer então? Ela converte o peróxido de hidrogênio, está aqui ele, ela vai converter o peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada ou H2O2, em água e gás oxigênio. Então, para as organelas ou para os indivíduos que precisam ou fazem processos ou organelas, estruturas, né, no nosso corpo que realizam mais degradação de gordura, o peroxissomo é importantíssimo para suavizar, para estar equilibrando essas ações dessas substâncias que são consideradas substâncias tóxicas ao organismo, tá bom? Então, a catalase presente então nessa estrutura, nessa organela, vai degradando esse peróxido de hidrogênio e vai liberando então água e oxigênio, tudo bem? A água oxigenada ela vai ser formada normalmente durante a degradação das gorduras e de aminoácidos. Então, a gente já faz isso naturalmente. E aí precisa, os resquícios, vamos dizer assim, que é essa presença da água oxigenada, oriunda dessa degradação dessas gorduras e desses aminoácidos, precisa ter a ação da catalase. Tudo isso dentro de uma mesma organela, ou seja, dentro do peroxissomo. Então, ao mesmo tempo que ele degrada essas gorduras e os aminoácidos, ele também vem com a ação da catalase para transformar isso em substâncias mais leves, mais tranquilas, não tóxicas ao organismo. Tudo bem? Apesar, então, das descobertas recentes envolvendo os peroxissomos, a função dessas organelas no metabolismo celular ainda é pouco conhecida. Entre outras funções, acredita-se que também participam dos processos de desintoxicação da célula. Então, aquelas células que precisam fazer esse processo, ou quando o nosso organismo está intoxicado, seja de resíduos da ingestão de medicamentos, tá? Seja dessas degradações, o peroxissomo vai estar bastante ativo fazendo esse processo de desintoxicação. Perfeito? Agora vamos ao parceirinho dela, que era confundindo com ele, que são os lisossomos. Então tá, os lisossomos, né, são essas estruturas ou bolsas membranosas que vão conter enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas, certo? Então, tanto de substâncias quanto também algumas organelas, ou seja, que elas realizam um processo de autofagia, né? Mas vamos ver aqui. Aqui a gente tem o processo de formação dessas bolsas, né? E elas são originadas a partir do aparelho golgiense ou complexo golgiense, tá?
Os lisossomos eles vão estar presentes em praticamente todas as células eucariontes, ok? Então aqui você tem o complexo de Golgi, a sua face cis, a sua face trans, né? E aí ela vai receber ali do retículo endoplasmático, a face cis recebe substâncias do retículo endoplasmático rugoso, aí vai passar por ele porque ele vai compactar, ele vai armazenar e vai liberar essas vesículazinhas que vão se transformar nessas bolsinhas que são os lisossomos, tá bom? Aí aqui você tem os lisossomos primários, os lisossomos secundários, perfeito? As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático, ou seja, as enzimas presentes nos lisossomos são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e migram para os dictiossomos, sendo identificadas e enviadas para uma região especial do aparelho Golgiense, que é aquela face cis que a gente mencionou, onde são empacotadas e liberadas na forma de pequenas bolsas, tá bom? Aqui você está vendo o retículo endoplasmático rugoso. E aí, a partir disso, né, dessa comunicação entre o retículo endoplasmático rugoso e o complexo Golgiense, esse transporte dessas vesículas que se acoplam, são armazenadas, depois elas saem novamente com enzimas específicas, essas enzimas presentes, né, liberadas lá no retículo endoplasmático liso. Aí você pode ter algumas situações diferentes em relação à ação desses lisossomos, tá? Por exemplo, esses lisossomos, eles podem se unir. Deixa eu botar uma setinha aqui. Volte. Esses lisossomos aqui, ó, eles podem se unir ao processo que vai acontecer, que a gente já falou isso, sobre o processo de formação de pseudópodes para o englobamento de partículas alimentares, né? Formam aquelas projeções e aí eles incorporam aquelas partículas alimentares. E essas partículas alimentares são envoltas por uma vesículazinha própria da membrana ali e elas se fusionam, ou se elas se fundem, elas se fundem com as enzimas dos lisossomos, formando esse vacúolo digestivo e ocorrendo então o processo de digestão. Então você pode ter a digestão dos lisossomos realizada pelos lisossomos a partir de partículas externas, tá? Sólidas, pelo processo de fagocitose, ou você pode ter, como a gente está vendo aqui, o processo de autofagia, quando ela vai fazer a digestão de estruturas que são pertencentes à própria célula, tá? Então ela vai fazer essa autofagia, então ela faz essa limpeza, tá? Os lisossomos fazem essa higienização, vamos dizer assim, da parte interna, digerem tudo que não é mais aproveitado, tá bom? E aqui pode ser liberado pelo processo de exocitose, né, que a gente estudou também anteriormente, ou seja, no processo de plasmocitose, tá? Liberação daquilo que não é útil mais para a célula. Perfeito, galera? Então, os lisossomos têm essa origem no complexo Golgiense e as suas enzimas aí oriundas do retículo endoplasmático rugoso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a outra estrutura muito importante, mas agora na célula vegetal, tá bom? Que são os vacúolos. Os vacúolos, eles também podem estar, tem alguns tipos de vacúolos presentes nos alguns protozoários, né? Vacúolos contráteis também. Mas a gente vai estar falando mais aqui dos vacúolos que estão presentes nas células vegetais. E aí a gente tem uma distinção entre as células jovens e as células mais maduras, tá bom? Então olha lá. Os vacúolos das células vegetais são interpretados como regiões expandidas do retículo endoplasmático. Olha só, são interpretados como regiões expandidas do retículo endoplasmático. As células vegetais jovens observam-se algumas dessas regiões formando pequenos vacúolos isolados, que a gente está vendo aqui nessa imagem, ó. Pequenos vacúolos mais isolados. Só que a partir do momento que ela vai amadurecendo, esses vacúolos eles vão se unindo, tá bom? E formando esse grande vacúolo. E qual é a importância desse vacúolo, gente? Ele vai dar à célula aquele aspecto, ou vai ser exercido sobre ele a pressão de turgescência, ou seja, ela vai ficar uma célula bem como se fosse um balãozinho inflado, né? Ela vai ter esse processo
de deixar essa célula bem estendida para que ela não murche, tá bom? Que a gente viu aí a diferença dessa célula sendo adicionado no ambiente hipotônico, hipertônico, lembram? Ok. Então ela vai dando essa turgescência a essa célula para que ela consiga realizar os seus processos, por exemplo, metabólicos, que essa célula realiza através dos próprios cloroplastos, tá bom? E também vai ser importante aí para pressão osmótica, o equilíbrio, né? Entrada e saída de água aí nessa célula, que é importante estar bem hidratada, que é importante estar aí bem distendida, tá bom? Então, o vacúolo, que vai ter aí a presença não só da água, mas também vai ter a presença de algumas substâncias que vão auxiliar aí essa célula, tá bom? Vamos para cá. Ok. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o retículo endoplasmático, tá bom? O retículo endoplasmático, gente, quando vocês forem fazer uma maquete, tá? É bem importante vocês prestarem atenção nesses detalhes. Quando a gente olha essa imagem aqui, se você conhece as imagens dos corais, né, nos fundos dos oceanos, ele vai lembrar bem o retículo endoplasmático liso, tá? Porque ele é diferente do retículo endoplasmático rugoso. Não só pela aderência dos ribossomos, como vocês estão vendo aqui, ó. Não só pela aderência dos ribossomos, mas também porque no retículo endoplasmático rugoso, que é esse amarelinho, além da aderência desses ribossomos, você vai ter ele formando bolsas, tá? Bolsas achatadinhas. Agora, quando você olha para o retículo endoplasmático liso, que está aí conectado ao retículo endoplasmático rugoso, ele forma como se fosse tubos, né? Ele é tubular. Então, uma diferença bem interessante para quando você for fazer uma maquete, tá certo? Porque tem gente que vai fazer a maquete, só uma observação, né, galera? A gente vai fazer a maquete, aí o complexo golgiense, o retículo endoplasmático liso e o rugoso, se vocês não colocassem aderido alguma coisa no retículo endoplasmático, a gente não conseguiria definir os três, tá? Então você tem que prestar bastante atenção nesse sentido. Primeiro que o retículo endoplasmático rugoso vai estar envolvendo ali ao redor do núcleo. Não tem como você botar ele em outro lugar, tá bom? E o retículo endoplasmático liso? Ele vai estar mais distante, mas ele vai estar conectado ali, ligado, porque ele precisa de algumas substâncias que vão vir de lá, né? Então eles se comunicam, tá certo? E o complexo de Golgi a gente já vai ver acredito, na próxima aula. Olha lá, então os citoplasmas das células eucariontes contêm inúmeras bolsas e tubos cujas paredes têm uma organização semelhante à da membrana plasmática. Essas estruturas membranosas formam uma complexa rede de canais interligados, tá? Interessante que cada um parece um labirinto, né, galera? Parece um labirinto. Então, para cada reentrância dessas aqui dentro, dessas duas unidades, dessas duas organelas, vai ter o estágio de transformações, de modificações, de sintetização dessas substâncias que estão sendo produzidas por elas, tá? Também chamado de ergastoplasma, o retículo endoplasmático rugoso é formado por sacos achatados, cujas membranas têm um aspecto verrugoso, devido a presença aderida aí dos ribossomos, tá? Na sua parte aí que está voltada para o citosol. Então, toda essa parte amarelinha que vocês estão vendo, cheia de bolinhas, são o retículo endoplasmático rugoso. Perfeito? Já o retículo endoplasmático liso, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ela é maravilhosa para ilustrar aí a maquete de vocês, tá? É formado por estruturas membranosas mais tubulares, sem ribossomos aderidos e, portanto, a superfície é lisa, tá bom? Vejam que o retículo endoplasmático tá aqui, ó, bem ao ladinho aqui do núcleo, tá bom? Uma importante função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios. Então, quando eu penso em retículo endoplasmático liso, eu lembro da sintetização de lipídios, as gorduras, tá bom? Dentre elas, nós temos a lecitina
e o colesterol, que são aí o exemplo dos principais componentes lipídicos de todas as membranas celulares e que são produzidas pelo retículo endoplasmático liso. Olha só, colesterol e a lecitina, tá bom? Então não esqueçam mais disso. Então a principal função do retículo endoplasmático liso é essa, sintetização de lipídios, e dentre eles destacamos aqui o colesterol e a lecitina. Mas também o retículo endoplasmático liso é muito importante. Olha lá, outra organela que vai participar do processo de desintoxicação, galera. Olha que interessante. Nós temos os lisossomos, eles realizam o processo de desintoxicação? Sim. Mas o retículo endoplasmático liso também. Olha lá, o retículo endoplasmático liso também participa dos processos de desintoxicação do organismo, mas só que cada um deles vai agir sobre uma substância específica, tá? Álcool, os ácidos graxos ali produzidos no processo de metabolização, né? E, enfim, tá? Então, tanto os peroxisossomos quanto o retículo endoplasmático liso vão ter essa função, então tem que ficar bem ligadinho para alguma dica no enunciado da questão, se caso haja essa distinção, tá bom? E aqui a gente também tem a presença do retículo endoplasmático liso ainda, né? Dentro das bolsas do retículo liso também podem ser armazenadas substâncias. Então, ele vai agir no processo de desintoxicação, quase não sai, armazenamento de substâncias. Ele vai ajudar também na síntese de lipídios. Então, ele é uma organela muito importante. E a maioria dessas substâncias aí, esses lipídios, tá, galera? Produzidos aqui pelo retículo endoplasmático liso, eles têm ações lá no sistema nervoso, tá? Então, uma disfunção, né, uma alteração no funcionamento do retículo endoplasmático liso pode acarretar em danos ao sistema nervoso. Perfeito? Seguindo aqui, nós temos ainda a retículo endoplasmático rugoso. Perfeito. Nessa imagem, essa imagem, ela é como se fosse um resumão daquilo que a gente está vendo nessa aula, tá bom? Porque a gente consegue visualizar em roxinho, tá? Para mim daqui tá roxinho, né? Em roxinho, o retículo endoplasmático rugoso, certo? Por que eu sei disso? Pela presença dos ribossomos e porque eles são bolsas achatadas, tá vendo? E porque ele está próximo aqui do núcleo. Perfeito? Qual é a função mais importante aí do retículo endoplasmático rugoso? Ele vai estar relacionado com a fabricação de proteínas, certo? E essas proteínas vão penetrar nas bolsas, que são produzidas pelos ribossomos, vão estar penetrando nas bolsas e se deslocando em direção ao complexo golgiense, que é todo esse aqui em azul. Tá? Então, os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso sintetizam, fabricam essas proteínas, são incorporadas nessas bolsas do retículo endoplasmático rugoso, e aí depois eles vão deslocar-se para a face cis aqui, ó, do complexo golgiense, passando através das vesículas, ó. E aí essas vesículas, dependendo do funcionamento, qual a função que ela vai estar exercendo, formando os lisossomos, que vão fazer a autofagia ou a digestão de partículas sólidas que vieram de ambiente externo à célula, tá bom? E aí, toda essa dinâmica vai estar acontecendo durante o processo de existência dessa célula, tá bom? Então, a gente tem aí um conjunto de informações, pode vir para mim, a gente tem um conjunto de informações que vão estar interligando várias organelas citoplasmáticas, que nessa aula a gente mencionou aí
lisossomos, peroxisossomos, falamos dessas diferenças aí, de substância mais fluida, mais líquida, do citoplasma, que é essa parte aqui toda amarelinha da célula, tá bom? E cada uma dessas substâncias orgânicas, proteínas, lipídios, identificando aí que elas têm um local específico dentro dessa unidade celular para estarem sendo produzidas ou sintetizadas. E aí a dinâmica que ocorre entre essas organelas para que toda essa célula, toda essa unidade venha a funcionar de forma satisfatória. E como eu falei, se ambas realizam, ambas quem, professora? Peroxisossomos, retículo endoplasmático liso, realizam o processo de desintoxicação, isso é perfeito. Porque o nosso organismo, a gente absorve tantas substâncias, né, diferentes, em dosagens diferentes, que poderiam nos causar muito mal. Então, essas estruturas, realizando processos de inversão daquilo que é produzido tóxico, aquilo que é mais tóxico ao organismo, elas vão e vêm, degradam e transformam em substâncias mais suaves ao organismo. Então, é importantíssimo a existência dessas estruturas para que a gente consiga funcionar normal. E outras que vão estar relacionadas aí ao funcionamento do sistema, né? Como a gente mencionou, o sistema nervoso, tá bom, galera? Então, a gente vai finalizando aqui essa aula e aí a gente vem depois para a nossa revisão, tá bom? Tchau, tchau!